Olá! Seja bem-vinda! Estamos aqui no problemas de conexão de luz. Boa noite para quem está chegando. Vamos aguardar o pessoal chegar para nossa domingueira, essa live, para a gente aprender a lidar com as nossas emoções. Em especial agora na pandemia. Oi Ellen, oi Fábia, sejam bem-vindas nessa domingueira para a gente falar aí de emoção, né? O quanto a gente está sendo desafiado nessa pandemia para manter aí, né, todas as coisas em pé, funcionando, manter as nossas relações e tudo que a gente precisa para ter uma vida mais tranquila, equilibrada, saudável, né? Porque as nossas emoções, elas impactam diretamente a nossa saúde, né? Não só mental, como física também, né? Então é muito importante, quem está chegando convida as amigas, dá um aviãozinho para convidar outras pessoas para participar dessa live. Eu gosto sempre de começar pontualmente, né? Por conta do valorizar quem chega no horário. E a gente vai seguindo aqui. Eu queria que vocês que já chegaram me dissessem, que eu quero que essa live seja interativa. Vocês podem colocar aí no comentário ou na pergunta o que está sendo mais desafiador para você nesse período que nós estamos aqui de pandemia, né? Como é que está sendo? Oi Dai, boa noite, seja bem-vinda. Então eu quero que ela seja interativa, quero que seja uma live onde a gente fale de vida, onde a gente fale das nossas verdades, né? E como a gente pode se superar, porque todos nós, eu acho que sem tirar ninguém, foi impactado de alguma forma por essa pandemia, né? Seja na ansiedade, seja por depressão, baixa de desânimo, o otimismo dá uma caída. Enfim, tem questões financeiras envolvidas, né? Tem pessoas que entraram para a estatística, perderam seus empregos, tem relacionamentos, aí tem estudos, estão falando, né, que o pessoal na China, onde foi iniciado o problema do coronavírus, aumentou em mais de 40% os divórcios durante essa pandemia, né? Eu até esses dias eu estava com um cliente e ele falou, olha, se eu não me separei agora, eu não me separo mais, né? Por quê? Porque realmente tá num confinamento, né? Que ainda existem pessoas que estão confinadas, né? E a gente tem que dar graças a Deus que a gente tem condições, boas condições, e nós somos privilegiados nesse sentido, né? Por conta que a gente tem uma casa confortável, a gente tem uma internet que a gente pode estar fazendo, né, lives, conversando com as pessoas, a gente consegue ainda ter um conforto completamente diferente de muitas pessoas que não têm o mesmo privilégio. Oi, Karina, seja bem-vinda. Quanto tempo? E então, quando a gente está falando de emoções, de pandemia, né? A Ellen colocou aqui, mudou totalmente a rotina e teve muitos impactos, com certeza, Ellen. E isso é uma coisa que é uma das coisas que vai mudar mesmo, né? Que se não mudou, vai ter que se adaptar, que é a questão da rotina, de criar uma nova rotina, né? Oi, Lu! Bem-vinda, boa noite, chama aí os amigos, vamos falar aí de emoções. E a mulherada, né, gente? Nós mulheres com nossos hormônios ainda, temos mais ainda que controlar essa emoção toda. Primeiramente, é bom a gente contextualizar um pouco do que é emoção, porque muitas pessoas confundem emoção com sentimento, né? E as emoções, de uma forma bem assim, não vou entrar em coisas científicas aqui, mas de forma bem simples, a emoção é uma coisa mais visceral, ela é mais emocional mesmo, ela vem de um impulso, né? Ela é mais orgânica, então assim, você responde, as emoções vêm como é um processo tão rápido que acontece no nosso cérebro, ele percebe alguma coisa e rapidamente ele reage
e ele vai acessar as nossas caixinhas, né? E por isso que às vezes acessa a caixa errada, acessa a caixa de trauma, e às vezes o impulso vem muito rápido, e aí a gente entra para uma reação, para um sentimento. Aí você vai sentir o medo, vai sentir a tristeza, vai sentir o desânimo, a angústia, enfim. E aí vem o sentimento em relação à percepção que você tem, né? Dona Márcia, seja bem-vinda, minha madrinha, que eu tanto amo. Bem-vinda. Então, é importante você entender o que é emoção. A emoção já se tem estudos na neurociência que ela hoje está muito... a gente consegue moldar a emoção em relação quando a gente consegue mudar alguns comportamentos, né? Ainda existem estudos sobre isso. Oi, Sandra, seja bem-vinda, boa noite. Então, a emoção é isso, ele é esse impulso que vem, que muitas vezes a gente não controla, né? E quando a gente fala de inteligência emocional, é assim, veio o impulso, como você reage, né? E o quanto que você retoma nessa reação é a questão de você ter ou não esse controle emocional, porque se o teu pavio é mais curto, rapidamente você reage, mas o quanto que você retorna para um estado mais... Opa, pera um pouquinho, deixa eu pensar, que entre o racional, né, que o sentimento ele é mais racional, ele tá mais o nosso eu, mais a nossa, mais tangível, digamos assim, né? A gente consegue entender o sentimento, eu tô com medo, eu tô com raiva, né? E quem de nós, né, tem as emoções, elas passam, tem 5 ou 7, se eu não me engano, que são universais, né? Que é medo, tristeza, alegria, nojo, e ela serve para nos proteger, né? Porque quando você come uma comida, se você sente um cheiro estranho, te dá um nojo, você fala, tá estragado, né? Então ela protege a gente. As emoções, elas vêm nesse sentido, vêm aí desde a pré-história, né? Do sistema límbico, e faz toda essa coisa doida na nossa vida. E agora, nessa pandemia, né, até pedi aqui para quem estava chegando, me falar qual está sendo ainda o seu maior desafio, né, de estar nessa pandemia, o que te afetou, onde você sentiu mais, né, em que lugar que está pegando, né, existe o medo por cima de tudo isso, porque a incerteza, gente, né, do que vai acontecer amanhã, né? O nosso cérebro, ele precisa dessa tangibilidade, dessa previsibilidade. E quando a gente não tem isso, a ansiedade vem e toma conta, que é a questão do medo, as incertezas do futuro. Então, se você está numa empresa que de repente fala, você vai entrar em home office, ou você vai ter, 10% de redução do seu salário, e tem um prazo para acabar, você fala, bom, você consegue até se adaptar. Acontece que às vezes esse prazo ele está muito aberto, olha, não sei até quando. Então isso vai gerando as angústias, vai gerando essa dificuldade dessa adaptação, né? Então coloca aí no comentário qual está sendo o seu desafio para eu saber e como é que está pegando mais aí para você, ansiedade ou deprê? Tá mais preocupada ou já está meio que deprimindo? Administrar o lar, a Dayana está falando, emprego, criança em casa, tudo ao mesmo tempo. Sim, home office com criança não é um grande desafio, principalmente crianças menores de 3 anos, porque elas não param, né? Diferente de você pegar uma criança com 4, 5, 6 anos, que você consegue dar um celular, dar um joguinho, dar alguma coisa e ela para. As crianças que são menores, elas têm uma outra dinâmica, uma outra energia, precisa de mais supervisão, e aí a questão mesmo fica desafiadora. Por isso que é interessante criar realmente uma rotina, né? Fazer novos acordos, né? Se equilibrar tempo de trabalho e cuidado com criança, é realmente olhar para a tua agenda hoje e como que eu faço uma rotina que eu consiga, né, estabelecer esse tempo de estar com o filho, aula online, né, e ao mesmo tempo tenho que cuidar da casa, tenho que fazer a comida, tenho que me administrar de uma outra forma. A Ellen está colocando aqui que tem ficado muito ansiosa, né, trabalhar em casa, a Fábia está colocando no mesmo local de trabalho, a Fábia é professora e está aí também tendo que vivenciar essa questão da aula online, né? Então, também está tendo que se adaptar
a essa nova questão. A Dai está colocando que está passando pelo momento fase de ansiedade, fase de depressão. É assim mesmo, gente. E olha, acolhe esse sentimento, né? Nós podemos nos sentir frágeis, né? Não existe na história um momento como esse. Existe sim, várias pestes, outros problemas que tiveram, né? Mas que parou o planeta, nós não temos. É uma questão sem precedentes, né? A Karina está colocando saudades do ambiente de escritório, onde a vida profissional era bem dividida da pessoal. Hoje está tudo junto e misturado. Por isso que a gente precisa ter bastante disciplina e realmente a questão da rotina é muito importante. Então, assim, que horas que eu vou, né, fazer a questão do trabalho, que horas que eu vou fazer a comida, de repente você fazer uma coisa, se preparar no final de semana, para a semana você ficar livre disso, né, congela alguma coisa, já faz a base. Então, precisa estabelecer uma nova rotina, porque aquela rotina realmente, todo mundo está com uma rotina diferenciada. Eu, no começo, eu senti também ansiedade e mudou minha rotina do sono. Eu estava dormindo muito tarde, não estava conseguindo acordar cedo. E a questão do sono impactava a minha concentração para fazer trabalhos mais complexos. Então, assim, a concentração de fazer planilha, de tudo mais, é complicado. Essa questão da saudade, né, que a Karina colocou, é que nós somos seres sociáveis, a gente precisa do outro, né? É importante essa troca, é saudável, né? A gente consegue dar um refúgio, né? Dar um gás, dar uma energia diferente quando a gente sai, vai para o trabalho, volta, né? Tem todo o trajeto, você vê coisas, você observa coisas, você consegue mudar um pouco, sair um pouco do foco e olhar as coisas com outra perspectiva, né? O Sérgio também entrou, seja bem-vindo. Então é muito importante a gente fazer essa nova rotina, criar esses bons hábitos, né? Permitir as pausas, que é tão importante para o cérebro, para a nossa criatividade, para o nosso corpo. A questão do sociável, lidar com essa ansiedade. Então, se encontrar uma forma de colocar essa ansiedade para fora, seja uma caminhada, né, fazer alguma coisa que você consiga endorfinar o seu cérebro, pôr uma música, dançar na sala, enfim, encontrar fórmulas de você conseguir desconectar um pouco, principalmente quando você está trabalhando em casa, que é o que vocês colocaram aqui como uma dificuldade. O importante, gente, é a gente conseguir reconhecer as nossas emoções, né? Eu custava muitas empresas, todos os dias era uma nova vivência. Exatamente, né, Karina? Você estava sempre em consultoria, estava numa cliente, em outra, visitava, né? Então, tem essa questão mesmo. Tem aqui o Sérgio, está colocando que o estresse levou ele 2 vezes para o hospital, né? Por quê? Porque a gente não consegue, não está sabendo equilibrar essa vida pessoal da profissional. As empresas hoje, elas, né, quebrou essa questão dos horários e o WhatsApp e videoconferência, deixam a gente estressado, porque você não consegue desligar, fluir bacana, né? E a gente acaba trabalhando mais. Todo mundo que eu conheço diz que o home office trouxe mais carga de trabalho e levou para... Numa pesquisa que eu vi há pouco tempo, teve uma reportagem até no CNN, 40% a mais de trabalho. Então, assim, está tendo uma carga mais pesada. As empresas reduziram também, elas enxugaram seus quadros. Com isso, quem está lá está tendo que trabalhar, às vezes, por 2, por 3. E como a gente fica nisso, né? Existe o burnout, que a gente sabe, que é o esgotamento, né, que vem do profissional. E por isso, gente, a gente precisa estabelecer essa rotina, estabelecer os critérios à medida do que for possível. Então, eu vou entrar às 8 horas, tá bom, o que eu faço? Vou acordar, cria um ritual para isso. A mesma coisa para quem tem filho, criar o seu ritual, isso é bem importante. E mais do que isso, é entender e reconhecer quais são as suas emoções. Como eu estou me sentindo hoje? Como eu estou me sentindo em relação ao que aconteceu, se eu tiver tido um estresse, por que eu estou me sentindo estressado, por que eu estou desanimado, né? Quando a gente está muito em casa, a gente perde também um pouquinho
aquela coisa da visibilidade, né? A coisa de você estar conseguindo se expor, muitas vezes você dá uma apagada. E aí também é importante a gente também cuidar da nossa empregabilidade. Como eu consigo ser presente estando em home office, né? Como eu consigo mostrar que eu estou sendo produtivo, como eu consigo fazer, né? Tem um caso da Dai que colocou aqui mais cedo, que tem essa questão de como é que a empresa me vê, eu não estou conseguindo mostrar o meu trabalho. Então, é uma forma de você tentar achar estratégias para isso, né? Como que eu vou fazer? Seja bem-vindo quem está chegando. Como que eu vou conseguir fazer com que eu consiga... Eu perdi aqui o fio da meada, eu estava falando do desânimo. Como eu consigo me mostrar dentro do meu trabalho? A questão da autorresponsabilidade, né? É muito importante, quando a gente fala de emoções, a gente também cuidar da nossa autorresponsabilidade. A gente não pode culpar o outro pelo que a gente está sentindo. Aí eu culpo a empresa, aí eu culpo o marido, eu culpo a filha, eu culpo não sei o quê. Não, vamos assumir a responsabilidade. Quando a gente assume o porquê que eu estou me sentindo assim, o que eu estou permitindo que façam comigo, como eu posso lidar com isso, você traz a responsabilidade para você e aí você tem mais controle para administrar essa emoção ou aquilo que está te incomodando, né? A adaptabilidade, né, que até foi um post que eu coloquei hoje, é extremamente importante porque hoje o que a gente sabe é que a mudança é a nossa constância. Nós estamos mudando o mundo é isso, o mundo VUCA, né, que a gente fala que virou uma muvuca. Ele traz essa agilidade, essa volatilidade, né? Essa inconstância, essa liquidez, né? O Bauman já dizia das relações líquidas, né? O sociólogo que falava muito sobre as relações. Então a gente precisa realmente entender que o mundo mudou, o contexto é outro e exige cada vez mais que a gente consiga ter o nosso autoconhecimento, né? Até a doutora Adriana entrou. A doutora Adriana é excelente, é fantástica, a Adriana Falcão. E eu lembro que em né, ela é endócrino, né? Tava falando com ela, etc. Ela me recomendou para eu fazer o Osho, né, da meditação, porque eu era muito ansiosa, estava muito fora. Eu estava com problemas de, como é que fala, nutrientes, e meu corpo nem ouvia o meu corpo, né? Não parava nem para ouvir o corpo, porque a ansiedade nem permitia. Então, assim, é importante a gente parar e se olhar, parar e compreender, né? Então, existe algumas coisinhas aqui para a gente melhorar isso, alguns gatilhos para a gente melhorar essas nossas relações. Como é que tá aqui, Dai? Como se fazer presente tendo tantas reuniões, com uma líder ocupada 100%, medo de ser inconveniente. Aí é uma questão do problema da liderança, porque a liderança tem que ter o time, né, tem que ter agenda para as pessoas que trabalham com ela. Toda semana tem que ter uma agenda para fazer essa relação. Se essa agenda não está feita, eu acho que é legal, Dai, você realmente falar com essa sua chefe, né, com esse seu líder, falar, olha, eu gostaria de ter pelo menos, sabe, 10 minutos do seu tempo, eu precisaria falar com você, tem algumas coisas que eu gostaria de implementar, ou que eu gostaria de sugerir, e aí você conseguir estreitar um pouco mais essa relação, né? Porque realmente o home office e muitos líderes não estão preparados, não foram preparados para entrar nesse home office, né? Ó, todo mundo em home office, todo mundo em casa. E aí não tiveram esse tempo de ser mais acolhedor, de ser mais empático, de ouvir mais, né? Então, a empatia, ela tem muito a ver com a inteligência emocional. Ela é um dos pilares, né? Que a gente falou dos pilares aqui na fase 1 da inteligência emocional. Tivemos uma live na semana passada. Falamos dos pilares da inteligência emocional, que é o autoconhecimento, a autogestão, a empatia e a gestão de relacionamentos, segundo aí Daniel Goleman, né? Então a gente tem esses pilares. Lúcia, seja bem-vinda. E então falamos desses pilares, falamos explicando cada um deles. E hoje a gente está falando mais da pandemia,
porque o que eu venho percebendo de pessoas que vêm falando, né, nas perguntas que eu faço, perguntas diárias praticamente para a audiência, para entender, porque o meu objetivo aqui é ajudar para a gente sair melhor, né? Eu acho que se a gente conseguir controlar, dominar o que nos domina, né? Eu costumo brincar, domine o que te domina. Então, o que está te dominando? É a ansiedade? É a tristeza? O que está te dominando? O que está mais latente aqui, que está incomodando você, que está preocupando você? Né? Aonde não está legal? Porque se você não compreende isso, não faz uma lista dessas emoções, como é que você vai lidar com elas? Então, o primeiro passo para você lidar com a emoção é a clareza. O que de fato me incomoda? E quando você está se relacionando com o outro, quando a gente fala de pandemia, vem muito relacionamento interpessoal, é também entender o outro, né? Além de ser empático, né? Não é querer descobrir o que o outro está sentindo, porque a gente pode se comunicar, né? E perguntar, olha, você não está legal hoje, o que está acontecendo? Fazer os acordos dentro de casa, novos acordos, acordos com os filhos, acordo com o marido, acordo no trabalho, né? Fazer novos acordos de reuniões periódicas, acordos de, olha, é normal, a gente vai se estressar porque nós somos dois em casa. O que a gente pode já deixar mais ou menos combinado para não ficar, porque você fez isso, culpa um, culpa o outro, e aí você traz, né, desarmonia para o teu ambiente da tua casa. Então, assim, fazer alguns acordos e falar, olha, se porventura eu passar do limite, eu estourar, releva, não ficar, né, naquela coisa de DRs. Eu acho que é um momento assim de evitar o máximo possível de estressar as coisas, né? Tentar realmente resolver de uma forma mais gentil, mais amorosa, né? Porque se você está com a sua família, são pessoas que você ama. E geralmente as pessoas que nós amamos, a gente acha que elas têm que aguentar. Me ama, então a pessoa tem que aguentar. Então, cuidado com isso. A questão da disciplina, né? Então é importante a gente ter essa disciplina, entender o que a gente vai fazer para melhorar essas questões. A distração, né? Tem gente que fala, poxa vida, como é que eu me desligo dessas preocupações que estão sempre aqui na minha cabeça, né? Porque, gente, eu vou te falar, 80% delas não são reais. Né? Não são reais, elas estão no futuro, e como que vai acontecer, mas e se acontecer aquilo, eu vou fazer aquilo. Então, a grande maioria está na fantasia. Então, vamos entender o que é real, de fato, porque geralmente os problemas, os reais mesmo, é 10% do que de fato é. E as outras coisas é tudo, mas e se eu perder meu emprego? Mas e se aquele cliente, não sei o quê? E a gente fica no e se. E isso vai consumindo a nossa energia, vai desgastando o nosso mental. Então é importante a gente entender, por isso que eu falo, na hora que você tem clareza, esse si, né, Ellen? É danado, né? Então a gente tem que ter clareza do que é real. Vamos colocar, faz uma lista das emoções. Como eu estou me sentindo hoje? Como que você está se sentindo hoje? Conta pra mim. Como que você está se sentindo? Alguém responde como você está se sentindo hoje pra mim? Sabe? E aí vai ter os sentimentos de mais fisiológicos, mais, né? Tô com frio, tô com calor, tô com fome, tô não sei o quê. E tem os sentimentos que, puxa vida, tô meio apático, ou nossa, não tô me sentindo com uma autoestima bacana. E aí você tem que, irritada, né? A Dai tá irritada, mas Dai, o que tá te irritando? O que você acredita que tá irritando você? Né? O que você acha que está irritando? E aí você vai perguntando, vai, né, descascando essa cebola, né, ou tirando as pétalas de rosa, como outro dia eu ouvi uma outra pessoa falar que eu adorei, e entender a real razão, porque a gente tem que ir na causa raiz, senão a gente não resolve. E aí você vai ficar irritada, e aí você vai trazer uma outra, né, tem até um caso de uma pessoa, um caso fictício, falando de emoções, dos gatilhos. Tem que entender o gatilho, né? A Fábia tá falando que agora ela tá bem, no início ela ficou muito estressada, a Lúcia disse que tá ótima, já planejou minha semana descansada. Legal, é importante o planejamento. Eu gosto sempre de fazer meu planejamento no domingo, para eu já ter
Quando a gente se antecipa, que é aquela questão da previsibilidade que o cérebro precisa, você começa a baixar o seu nível de ansiedade, né? E isso é bem legal. Pelo menos 3 dias tem que estar no seu radar. Quando você tem 3 dias à frente no seu radar, o seu nível de ansiedade ele já diminui bem. Então é bacana você conseguir fazer isso. Parabéns, Lúcia. Bem legal. E no caso, né, como você está irritada, é descobrir de onde vem essa irritação, buscar a fonte real. Porque eu ia contar um caso, que é um caso, por exemplo, de manhã o pai vai tomar o café da manhã com o filho, né, ia levar o filho para a escola, tá lá ele, a mulher e o filho, sem querer, derruba lá o café na blusa do pai. Consequentemente, o pai já tem logo um estímulo negativo, já briga com o filho, já chama atenção, o filho já começa a chorar, ele já vai, troca, não sei o que, atrasa, e tem um dia péssimo. Ou seja, ele teve um pavio curto, demorou para a retomada, né, de falar, puxa vida, né, não foi no impulso, estragou o dia do filho, estragou o dia da esposa, chegou atrasado e não resolveu. E se sentiu depois muito ruim em relação a isso. Ele poderia ter tido na mesma situação um gatilho diferente, né? Se ele tivesse falado, poxa filho, desculpa, tudo bem, isso acontece, né? Acontece você derrubar isso aí, vamos resolver isso aqui. E ter uma atitude mais otimista, mais positiva em relação àquele problema, mais resiliente, ele ia lá, trocava não sei o que, o filho não ia chorar, não ia estressar, ia tudo se resolver e tinha sido um problema ali, pontual, que foi resolvido. Ao passo que se você não resolve, você vai acumulando essas raivas, esses pequenos impulsos de raiva, de irritação, daqui a pouco você explode, você perde o controle total e você estraga o resto do seu dia, da semana. Tem gente que fica sofrendo um tempão. Uma coisa que acontecer, fala, nossa, mas você ainda está sofrendo com isso? Ah, ainda estou sofrendo. Né? Então, assim, resolve, tenta resolver. Né? A questão de saber lidar com as frustrações, porque todos nós, em algum momento nessa pandemia, a gente passou por alguma frustração, né? Às vezes aquela viagem que não aconteceu, às vezes aquele emprego que estava para acontecer não saiu, muitas vezes por um projeto que estava bem bacana foi interrompido, né? Eu tive casos de clientes que interromperam o contrato porque teve essa pandemia, tiveram que reduzir custo. Então, assim, nem tudo saiu conforme a gente planejou, né? Então, como é que eu vou lidar com isso? Eu tenho que lidar com essa frustração, porque, assim, Inês está morta, aconteceu, está acontecido, fato real, e aí? O que eu faço agora? É desapegar. A gente precisa desapegar, né? Criamos realmente muita expectativa, né? Uma coisa de cada vez, isso aí, Ellen. Então, teve muitas expectativas que foram quebradas, a gente teve que lidar com essa frustração, e aí a questão é desapegar. Não tem outro termo, né? E como que eu vou desapegar? É ressignificar. Poxa vida, mas se eu não fiz isso, eu vou fazer, vai ter um outro momento, né? Encontrar outras formas de você recompensar isso. Vai ter outras que não vai ter jeito. Tem outras que você vai falar, puxa vida, não tem como fazer, isso aqui não vai voltar atrás. E aí é que nem quando você está no estágio terminal, quando você está com um problema seríssimo, você está com câncer avassalador e você fala, puxa, agora, tipo, o que eu posso fazer? Aí você aceita, né? Aquela coisa que aceita, que dói menos. Então tem horas que a gente tem que aceitar, inclusive aquilo que a gente não quer, né? Então isso é maturidade emocional. E não tem nada a ver com idade, gente. Isso tem a ver com maturidade emocional. Deixa eu só ver aqui o tempo, porque eu vou falando. E eu quero que vocês falem também. Então tem aqui a questão da distração, que a gente comentou, só que nem sempre a distração ela é suficiente. Ela vai depender, o grau da distração vai depender do tamanho da sua preocupação, né? Se for uma preocupação mais leve, mais isso aqui, é um entretenimento, né? Uma série aqui, ler um livro ali, tomar um sol, ficar na piscina aqui, para quem pode, né? Ok, daí você ainda consegue, né, dissipar essa raiva, essa irritação, essa frustração, você consegue eliminar um pouco esses pensamentos, só que às vezes não é suficiente.
só o entretenimento. Então a distração, às vezes, é você realmente criar essa nova rotina, fazer coisas que exigem mais complexidade do seu cérebro. Então, por exemplo, na hora que você vai, vamos supor aqui, tá? Arrumar um armário e etc. Algo que não é tão automático, não é só tirar o pó do livro, mas arrumar mesmo, vou categorizar uns documentos, que exige mais complexidade do seu cérebro, ele te traz mais foco. E com isso, você consegue, com tarefas mais complexas, minimizar, né, aquela preocupação, o foco naquele problema. E, gente, tudo que a gente foca cresce, né? Então, se você focar no problema, o problema vai crescer. Então, a gente tem que focar na solução. Foco na solução. Isso que é importante. Então, para você desligar o seu cérebro dessas preocupações que assombram a gente, boa noite, quem está entrando, você faz uma tarefa que seja complexa para você, que ocupa bem o seu tempo, o seu mental, para você conseguir fazer essa virada. E não tem como, gente, a gente passar por momentos de estresse e de tudo que essa pandemia está trazendo para a gente no que tange o emocional, em relações interpessoais, né, e em irritabilidade, porque em algum momento sempre vai passar por isso. Vai vir irritação, vai vir, às vezes, é um dia que você não dormiu bem, você troca, enfim. E é você enfrentar. Então, o enfrentamento, a gente precisa enfrentar aquilo que não está legal, né? De forma acolhedora, o mais possível quando você está falando com o outro, né? E principalmente falar assim, bom, então vamos lá, qual que é a minha preocupação? Faz o item da preocupação. O item é financeiro, né? Eu tô com uma perda de renda porque meu salário diminuiu, ou eu perdi meu emprego, ou meus clientes diminuíram. Então faz uma lista. Como que eu me componho com isso? É se compor com o que tem. Não tem grandes mágicas, né, aqui. A gente tem que se compor com a nossa realidade. Então, vai ser feito o que é possível fazer. Às vezes você vai ter que fazer um downsize da sua vida, vai ter que sair menos, vai ter que fazer algumas recomposições, gastava com isso, gastava com aquilo, vamos ver os custos. Então, vai passar por isso também. Então, você tem que fazer essa lista de quais são as principais causas aí do seu destempero, do seu descontrole emocional, né? Entender onde eles estão, aonde estão essas preocupações. Eu tenho um pai idoso, uma mãe idosa, e eu não sei que de repente foi cometido, né? Eu conheço pessoas que ficaram com o próprio Covid, outros ficaram bem mais sérios, outros não, então tivemos vários, eu tive alguns casos, né? Mas existe uma preocupação real, né? E sobre a questão de saúde. Então é importante a gente ter um propósito bem claro. Eu quero sair disso aqui, né? Acho que é o primeiro passo. Eu quero sair dessa pandemia bem, de saúde. Né? Então, quando você coloca isso como um propósito, estou colocando isso porque eu acho que isso todo mundo quer, né? Sair bem, não ser acometido por uma doença, não ter que ficar em hospital. Então, assim, se a gente sair bem, gente, já tá de bom tamanho. Só que para nós sairmos bem, e quando você tem esse propósito maior, esse objetivo maior, você consegue calibrar os pequenos problemas que vão acontecer no dia a dia. Não adianta falar que não vai, porque vai. É natural. E problema faz parte da vida. E isso é vida. A vida, ela é assim, ela não é linear, ela tem altos e baixos, né? Seja na emoção, não dá pra falar, eu vou ser uma pessoa 100% controlada. É mentira, todo mundo tem seus destemperos. A questão é o quanto você afeta o outro e afeta você mesmo. É como você consegue retomar, ser mais resiliente, falar, né, não, puxa vida, pedir desculpa, assumir que errou. Então, assim, errou, assume que errou. Né? Se está numa situação de bastante estresse, tenta sair de alguma forma, né, desse ambiente, respirar ou pedir um tempo para a pessoa, olha, eu quero ficar nesse quarto, por favor, não entra, porque agora eu vou ficar aqui comigo. Eu preciso desse tempo para mim. Né? Quem tem o valor da individualidade, e aí eu lembrei de uma coisa de valores que é muito legal, mas quando você identifica os seus valores,
que é o que rege as suas ações, porque os valores regem as nossas ações. Quando você conhece os seus valores e você conhece os valores de quem são os, né, dos seus pares, da sua família, você consegue identificar isso neles, você consegue, gente, negociar e você sabe o limite que você pode ir com cada um. Então, na hora que você fala assim, o que te tira do sério? Pergunta pro teu marido, pergunta pro teu filho, o que te tira do sério? Né? A mesma coisa, eu me pergunto às vezes, o que me tira do sério? Injustiça. Injustiça me tira do sério. Né? Quer ver eu ficar louca? Porque o valor da justiça para mim é alto. Né? Falta de respeito para mim me pega também. Então é entender quais são os seus valores para você começar a negociar com eles. E se você conhece o do outro, é muito legal. Eu fiz uma ferramenta de valores também com meu marido, né? E eu identifiquei uma série de coisas nele, os valores dele, que eu entendi algumas ações, né? Entendi alguns comportamentos. E aí você faz o quê? Você respeita. Porque quando você sabe o que está pegando, o que pega para o outro, o que é complicado para o outro, quem tem o valor, por exemplo, do reconhecimento, que precisa ser reconhecido, que isso preenche algo dentro de si, se alguém tratar você com menosprezo, com desprezo, você vai sentir aquilo como se fosse uma agulhada, né? Então, quando você entende esses valores, você consegue equilibrar um pouquinho essas questões da relação, porque você entende o outro. Aí você consegue ter a empatia, né? Porque não é só você... A empatia não é só você imaginar o que o outro está passando. Não, o outro está passando isso e em relação a isso eu vou ser empático a ele, né? Vou calçar o sapato dele porque eu entendo a dor dele. Mas não é adivinhar a dor da pessoa, porque isso não existe. Né? Se alguém fala, vou... porque eu olhei assim, fiz assado... Né? É claro que quando você tem uma relação de muito tempo, você consegue... A gente tem os sinais, né? Os signos, a gente dá alguns sinais de como as coisas estão, né? Quando você vai conhecendo mais a pessoa, você entende. Mas ainda assim, os nossos sentidos nos enganam, né? Nem tudo que você vê, e nem tudo que você ouve. Porque os nossos sentidos, eles nos enganam. Quantas coisas você fala, nossa, você falou isso, mas eu ouvi aquilo, né? Então, assim, existe esse cuidado que a gente precisa ter. E uma outra questão bem importante é o relaxamento, né? O relaxamento, quando a gente fala do relaxamento, como é que eu vou relaxar no meio dessa pandemia? Não sei. Existe, ache as suas válvulas de escape. Né? Tanto se fala em meditação, em mindfulness, né? Que é a atenção plena, é porque funciona. Existem estudos científicos para isso. Né? E mais do que isso, além da meditação que é importante, tem gente que eu não consigo meditar porque eu sou ansiosa, eu não consigo, minha cabeça não para. Não é para acalmar a mente, silenciar a mente nesse estágio budista. Nem todo mundo consegue mesmo. Mas se você conseguir parar 1 minuto por dia, daqui a pouco você põe para 2 minutos e aí você vai criando micro ações, porque mudança de padrão comportamental é prática e repetição. Essa parte tem sido desafiadora. Ellen, mas eu também no começo eu não conseguia parar minha mente. Não conseguia de jeito nenhum. Eu falava, gente, porque eu ouço passarinho, eu ouço não sei o quê. Às vezes uma meditação guiada é mais legal para quem está começando. Né? Ou estabelecer um horário que às vezes na hora de dormir, que você já está entrando num outro estágio, ou na hora que você acorda. E coloca 1 minuto. Às vezes a gente quer fazer 10 minutos, 15 minutos, é muito tempo. Se você conseguir prestar atenção na sua respiração, né? Acalmar os seus sentidos e relaxando parte a parte do seu corpo, você já vai entrando num outro estágio. Não precisa, eu vou cessar todos os meus pensamentos. Eu já consigo fazer isso, né? Mas eu tive que achar uma música. Eu só consigo com uma música. Eu fiz uma âncora no meu cérebro que quando eu ouço aquela música, eu relaxo. Então, às vezes, é achar o gatilho, entendeu? Essa âncora que faz você desligar, você achar esse lugar. Então, é uma investigação e cada um vai ter a sua busca, né? Então, é legal
você fazer. A Lúcia está colocando aqui, é difícil no começo para se concentrar, mas depois de uma semana flui super bem. Costumo fazer logo que acordo, antes de todos acordarem em casa. Eu gosto de fazer também na parte da manhã, porque eu vou lá para a sacada, daí eu ouço os passarinhos. Às vezes é 5 minutos, né? Eu pego o meu café, vou para lá, tomo um café e faço, né? Então eu gosto também, não consigo fazer todos os dias. Se eu falar é mentira, eu faço quando dá, mas de final de semana é sagrado, eu faço mesmo. Então a questão do relaxamento, encontrar já de repente essa música específica, ou vai na guiada para ir tentando fazer isso, porque o mais importante dessa meditação é você lentificar o seu cérebro, né? É trazer ele para um outro estágio. Mais do que você parar, na hora que você consegue mudar esse padrão, você vai tendo mais autocontrole sobre o seu corpo, né? Lembra que emoção é impulso, são reações, né, do seu corpo, do seu organismo, que quando o seu coração dispara, você sente. Então, ela é fisiológica. Então, você precisa entender como que você vai deixando o seu cérebro mais lento nesse sentido para te acalmar, para você controlar, para você olhar para aquilo, né? Às vezes a gente quer fugir do problema, mas às vezes o enfrentamento ele é essencial para você lidar com a situação, né? E também, gente, a autocompaixão, né? A gente precisa também parar de dar o chicote. Eu não preciso ser super mulher. Eu posso me dar um dia de, puxa vida, hoje eu não estou fluindo. Eu vou me dar o direito de repente, não fazer tais coisas. Sabe assim, eu não vou hoje entrar com meu filho na aula online. Hoje, ó, criançada, vocês vão ficar em casa hoje, vão brincar. Sabe? Às vezes o rigor demais, o controle demais, o que a gente percebeu com tudo isso é que não existe controle. Não existe controle. Eu sou uma pessoa que tendo a ser controladora. É da minha personalidade, né? Então, assim, para mim isso foi um baque. Como é que eu não controlo as coisas? Né? Então, assim, a gente realmente não controla, tá fora do nosso contexto. Tem coisas que a gente não vai conseguir mesmo e tudo bem. Né? É tipo aquela coisa, aceita que dói menos. Então tem a questão da distração, entender as nossas crenças e uma decisão, né? Eu sempre falo da decisão de como que você vai querer tocar a sua vida, como protagonista ou como coadjuvante, né? E quando você tem autorresponsabilidade pelo que você fez de bom ou não tão bom ou de ruim, você tem que assumir. É o protagonismo que você vai decidir, né? Então como que eu vou querer lidar com isso? De que forma que eu quero sair daqui? Se a gente pensar naquele propósito maior, que é eu quero sair daqui bem, com a minha saúde ok, com os meus familiares também bem, então o que eu preciso fazer para isso? E aí é deixar realmente de colocar as desculpas, cuidar dos sabotadores. Quais são os seus sabotadores, né? A gente se auto-sabota, quais são os seus? Então, quando você entende essas dinâmicas, você vai entendendo as suas emoções e como ela impacta o outro. Porque a gente mesmo, a não ser quem vive sozinho, tá na pandemia, tá em casa, não sai de casa e vive sozinho. Que aí deve ser ainda pior, né? Porque você não tem nem com quem brigar. Não tem nem com quem falar, puxa, soltar, liberar um estresse. Então, assim, é realmente falar, não, eu vou parar de dar desculpa para as coisas. Vou ter esse meu foco aqui, meu foco é sair bem, com saúde, eu tenho que fazer isso. Tenho o que de errado? Vou me recompor, né? Vou me compor com o que eu tenho, que eu acho que essa palavra, ela é muito importante, né? Em qualquer situação de crise que a gente passe na vida, e a gente se adapta. O bom é que o ser humano ele tem uma facilidade de se adaptar às coisas que é, assim, realmente muito bom. O que você está passando, Marcinha? Mamá, está sozinha aí? Está sozinha, é isso? E quando a gente está sozinho, é bem complicado, porque a gente não foi feito para ficar só, né? Então dá uma
uma deprimida. Ainda bem que nós temos a internet hoje, né? Então, assim, o telefone, gente, usa o telefone, usa a videoconferência. Hoje em dia, né, com todo esse problema de pandemia, nós ainda estamos muito melhor do que todos os outros problemas que na história, né, ocorreram na história. Porque hoje a gente tem tanto acesso a tantas coisas, né, completamente sozinha. Mas solitude é diferente de solidão, né? Então é entender que estar só não quer dizer solidão. Então é preciso ressignificar isso aí, né? E fazer as coisas que você não tinha tempo para fazer, né? Então, assim, há quantas coisas você, né, não fazia? Pô, aquele livro que eu não tinha tempo para ler, aquela coisa que eu queria fazer e não faço. É tentar preencher aí o seu tempo com coisas prazerosas, que te dê prazer. Porque o ser humano, ele é isso, ele está fugindo da dor e buscando o prazer, né? O desapego eu já falei, eu estou colocando aqui algumas questões para eu lembrar, porque tem muita coisa aqui para falar. Criar metas tangíveis, né, dentro do nosso contexto, e lembrar de celebrar as pequenas conquistas, né? Porque às vezes a gente só olha o que falta. E olhar o copo mais cheio é muito bom pra gente, né? Olhar o lado positivo de tudo isso. Eu acredito que a espiritualidade, né, você se conectar com o seu Deus, com o que você acredita, né, esse momento de ter essa reflexão, a questão do perdão, de perdoar algumas coisas, deixar para trás algumas mágoas, coisas que afetam o nosso emocional, né? Olhar e falar, puxa vida, como que eu posso ressignificar isso? O que eu estou pensando ou o que eu senti sobre isso, ela me faz melhor ou não? Né? Ela me leva para um lugar melhor ou ela me deprime? Então, assim, a gente fazer essas perguntas que elas são bem difíceis, muitas vezes, né? E é mais fácil até quando alguém faz, por isso que a terapia é tão importante, o coach, todos esses processos de ajuda mais psicológica, porque nem sempre é fácil fazer essas perguntas, mas parar um pouquinho, sabe, desacelerar e olhar e falar, puxa vida, o que de fato eu posso melhorar em mim, né? O que eu posso aprender com isso? Porque acredito que a gente tem que, pelo menos, gente, aprender alguma coisa com tudo isso que nós estamos passando, né? Porque, de fato, não é fácil, é desafiador, para uns mais, para outros menos. A questão é como que eu olho para isso, né? Como que eu lido com isso. Hoje a gente quer fugir dos problemas, a gente quer fugir do nosso emocional. Né? Haja visto o número de antidepressivos que se vê por aí, o número de suicídios que se vê por aí, o número de pessoas que estão com o seu emocional afetado. Por quê? Porque existe essa questão de querer fugir, de se anestesiar, de não enfrentar, de não realmente olhar para aquilo. Então, às vezes, olhar, por mais que seja dolorida no primeiro momento, ele faz você transpor essa barreira e conseguir ir melhorando uma coisa, outra coisa, e assim você vai tendo relações mais saudáveis e principalmente nós com nós mesmos, né? Que eu acho que o maior desafio do ser humano é se equilibrar, principalmente consigo mesmo, né? Porque com o outro você ainda consegue negociar, você consegue ser empático, você consegue conversar, mas às vezes com a gente mesmo, se deparar com a nossa face, com o nosso eu, né? E qual é o eu que você vai alimentar, né? Então, ser mais otimista, ver a forma mais positiva, os aprendizados, ter autocompaixão, entender que essas coisas vão passar, que crises são passageiras, elas vêm, elas vão, e aqui nós brasileiros lidamos com crise assim, nós vivemos numa montanha russa, a cada momento a gente sai de uma crise, entra outra crise, né? Temos aí uma série de problemas, e ter gratidão. Né? Eu acho que a questão da gratidão, ela traz para nós, ela vai mudando também a nossa cabeça e traz uma coisa boa. Porque o que você é grato hoje, né? Eu sou muito grata de ter saúde, sou muito grata de poder estar aqui, de poder cumprir minha missão, de
levar conhecimento para as pessoas, poder ajudar. Se eu ajudar uma vida das que passaram por aqui hoje, eu já estou muito feliz. Se eu trouxer uma reflexão, eu já estou super feliz. Esse autoconhecimento, ele é realmente desafiador, né? Ele é difícil da gente achar, porque é olhar para nós, e olhar para nós é olhar para nossa luz e olhar para nossa sombra. E nós todos temos tudo. Eu falei isso na live passada, nós temos todas as emoções, boas e não tão boas. Nós, seres humanos, temos isso. E nós temos que olhar para aquilo e alimentar o que há de melhor na gente, né? Para que a gente possa conseguir construir aí uma família bacana, como você, mamá, construiu a sua, com filhas maravilhosas, com um monte de neto. Então, assim, é legal você olhar para trás e olhar e falar assim, o que eu estou deixando? Qual é o meu legado? O que eu estou construindo? O que as pessoas vão dizer de mim quando eu não estiver mais aqui? O que você quer deixar, né, da sua marca no mundo? O que você quer fazer da sua vida? Então isso é bem bacana quando você pensa nisso. O que eu quero? Quais histórias que eu quero contar lá na frente? Como que eu quero ser lembrada? Né? Então isso é muito gratificante. E isso, gente, alimenta a nossa alma. Eu acho que buscar também esse nosso Deus que conforta, que dá gás, né? Ah, que linda! Eu também te amo. Então, assim, são coisas que faz a gente ser melhor, que faz a gente construir um mundo melhor, ter relacionamentos melhores. Então, assim, acreditem que tudo passa, né? Tem aquele ditado que uma pessoa vai procurar um mago, né? E ele dá um anel para ele. Ele dá um anel e ele fala, olha, quando você estiver numa situação muito difícil, mas muito difícil, você abre essa caixinha e olha esse anel. E quando você estiver num momento muito feliz, mas muito feliz, você também volta a abrir essa caixinha e olha. E quando ele está nesse momento difícil, sai de uma guerra, tá complicado, ele olha e tá lá. Isso vai passar. E aí ele lembra, quando ele está naquele momento de festa, a guerra passou, tudo bacana, etc, etc. Daqui a pouco ele fala assim, lembrou daquele mago lá, ele pega o anel de novo e fala, isso também vai passar. Né? Então, isso é vida. Vida é você saber lidar com essas facetas, nos desafios, nas horas felizes, e é isso que a gente tem que fazer, controlando as nossas emoções, olhando para o outro com um olhar mais empático, praticando o perdão, né? Pratica o perdão. Pega aquela pessoa que você fala, nossa, gente, aquela pessoa assim, assim, XYZ, pô, liga para aquela pessoa e fala, olha, sabe aquilo lá? Eu te perdoo. É tão bom, né? É tão bom você conseguir fazer essas mudanças, né? De relações que talvez não estejam tão boas, sabe? Ter um olhar mais generoso, mais altruísta. Acho que a gente precisa de mais amor na vida, de mais afeto, de pessoas querendo mais o bem, sabe? Então vamos disseminar essa parábola, eu li aqui, essa parábola é linda. Essa missão, essa corrente do bem, sabe? Ajudando as pessoas, levando coisas boas para os outros. É isso que a gente leva da vida no final do dia, né? No final do dia a gente não leva nada material, então vamos desapegar de coisas pequenas, vamos olhar o propósito maior, que é sair daqui mais forte, sendo protagonista, autorresponsável, tendo disciplina para fazer as mudanças necessárias e tendo compaixão com a gente mesmo, autocompaixão. Já falei assim, olha, se eu errei, tudo bem, vamos para a próxima. Né? Se eu estou irritado, vamos olhar como é que eu posso melhorar isso. E assim a gente conseguir fazer essa mudança. Tem uma perguntinha aqui. Acho que foi uma solicitação aqui, não sei se foi errado, do Sérgio pedindo para participar aqui comigo. Gente, nós temos 4 minutos para a live terminar. Eu queria que vocês tivessem alguma pergunta, algo que vocês gostariam de dividir comigo, de interagir. Isso fez sentido para você? Ajudou em alguma coisa? Fez você cair ou virar alguma chave? Né? Conta para mim aqui se fez sentido, se foi legal, se tem alguma dúvida, que eu acho que esse é o meu retorno, né? O feedback que eu me sinto feliz em conseguir tocar uma pessoa que esteja aqui
E conta pra mim como é que tá sendo, se tá valendo a pena, se valeu a pena, se fez sentido pra você, se você acha que vai te ajudar a olhar para essas questões e ter essa visão mais otimista, se adaptar mais, ser mais generoso consigo próprio. E aí, contem para mim. Alguém quer colocar aí nos comentários? Que legal, Dai. Muito legal, super legal, fez sentido, fico feliz. Faz isso, dá uma olhada no onde que tá te irritando, vai na causa raiz, lembra sempre disso, que eu sempre te ensinei isso aí, hein? Vai na causa raiz, não adianta você querer ficar lidando com o que não dá, sabe? Só com o que tá no superficial. Mergulha, mergulha. Às vezes não é fácil mergulhar, mas o que tá me irritando? Pergunta 10 vezes se for necessário, né? E aí você vai achar. Legal, Fábia disse que é muito bom. Que bom que você ficou até o final, papazinha, minha amiga querida. Legal, Lúcia, que bom. Fico feliz em poder contribuir. Gente, mandem mais. Eu faço sempre pergunta lá nos stories. Mandem questões que vocês queiram que eu aborde. Na semana que vem eu vou entrar em gestão, né, mais ligada aí às retomadas mais para o nível empresarial, porque eu também faço essa consultoria em empresas. Mas a intenção aqui no Instagram é realmente desenvolvimento humano, é desenvolver vidas e para a gente melhorar nós como pessoas, como seres humanos. E quando você melhora como pessoa, nós somos sistêmicos, nós somos seres integrais e não existe essa coisa de eu no trabalho e eu no profissional. Hoje está tudo junto e misturado e daqui para frente é assim. Então a gente tem que realmente estar bem com a gente, para a gente conseguir colocar os limites necessários, para fazer as mudanças necessárias, para ter uma vida mais plena, mais feliz, que no final do dia é isso que vale, né? Uma excelente semana para vocês. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Vamos lá para essa semana que vai começar. Quem ainda não fez o seu planejamento, faz o planejamento dos 3 próximos dias. Que hora você vai acordar, qual a hora da pausa, o que você vai fazer, se vai se exercitar. Eu tô precisando também fazer essa parte do exercício, que eu tô bem preguiçosa. Mas é assim, gente, é um passo de cada vez para a gente conseguir fazer as mudanças necessárias. Um super beijo e uma excelente semana para todos. Beijo!